Compre seu Windows 10 Pro original na GVG Mall. Basta acessar o link da descrição, clicar em Compre Agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra, aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança e na aba Ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVG Mall. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também jogos da Steam, o Play, Origin e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá e no vídeo de hoje a gente vai pegar, um Xeon que tem a especificação bem semelhante com a de um Core 9 e fez muito sucesso por conta disso. Aliás, não só por conta disso, porque ele tem um preço baixo aí na casa dos R$300. Pois é, se você acompanha o canal, você deve estar sabendo já que eu estou falando do Xeon 2670V3, que é um processador que tem 12 núcleos, 24 threads e pode trabalhar uma frequência de até 3.1 GHz em cada núcleo. Levando em consideração o preço e a especificação desse carinha, esse processador estourou, Ele vendeu demais, um monte de gente gostou dele e gosta e usa e abusa e aproveita dele até hoje. Porém, aí que entra a questão, um monte de gente compra o Xeon 2670V3 para jogar e às vezes não sabe como que ele se sai em relação aos outros Xeons para jogos, porque a gente tem Xeons também muito poderosos que são mais baratos, às vezes com menos núcleos e uma frequência mais alta, podem entregar uma performance até maior em jogos ou bem parecida, Então será que compensa investir esses R$300 no Xeon 2670V3 se for para jogar? Então no vídeo de hoje a gente vai pegar o Xeon que é mais recomendado para jogos e comparar com o Xeon 2670V3 para ver, se é mais vantagem comprar o 2670V3, tem 12 núcleos para jogar, ou o Xeon que é mais recomendado para jogar, que é o Xeon 2640V3, que é um processador, tem 8 núcleos, 16 threads e trabalha com uma frequência de até 3.4 GHz, mais ou menos. Então olha só a diferença, De um lado a gente tem um processador, tem 12 núcleos, 24 threads, 3.1 GHz, no outro um processador de 8 núcleos, 16 threads, 3.4. Por sinal, recentemente eu tenho falado bastante desse Xeon 2640V3, E eu tô comparando com o 2640V3 porque normalmente fica mais barato montar um PC com ele. A gente tem ele aqui hoje, por exemplo, na RA Store saindo a R$168, enquanto o 2670 tá aqui uns 300 e uns quebradinhos, A questão é que por conta do consumo energético fica mais barato montar o Xeon 2640V3, porque às vezes uma placa-mãe mais simples fica legal com ele, e não é toda placa-mãe que fica bacana ali para processadores que tem muito consumo energético. O Xeon 2670V3 ele consome bastante energia e já precisa de uma placa-mãe mais pesadona aí para ficar adequada com ele, beleza? Claro que isso eu tô falando, se você levar em consideração que você vai usar ele a 100% da capacidade dele, o processador no caso. Em jogos a gente não vai ter nenhum dos dois processadores trabalhando a 100% em momento nenhum durante o nosso teste. Se você quiser mais informações detalhadas sobre cada processador, por exemplo, qual CPU cooler usar, qual placa-mãe usar com cada um, eu vou deixar link também de vídeos aí na descrição que eu fiz especialmente para cada um desses processadores. Mas agora a gente vai fazer um comparativo lado a lado entre os dois, para ver qual tem o melhor desempenho para jogar. Um detalhe que eu peguei esses dois processadores e testei com a RTX 3070, 16 GB de RAM Dual Channel, então ambos os processadores estiveram em ótimas condições para testar. E o primeiro jogo do nosso teste aqui foi o game Forza Horizon 5, coloquei ele em Full HD com gráfico no baixo. Durante todo aqui o benchmark, a gente consegue ver que ambos os processadores têm um desempenho incrível, Ambos rodam o jogo bem acima ali dos 160 quadros por segundo. Depois, ele começa a descer no decorrer da gameplay. E logo no começo aqui, se a gente para o nosso teste, a gente já consegue notar algumas diferenças entre esses dois processadores. Do lado esquerdo aqui, a gente tem um Xeon 2670V3. O nível de utilização dele, por ele ter 12 núcleos, fica a 23%, enquanto o Xeon 2640V3, que só tem 8 núcleos, fica a 37%. Se você olhar aqui em cima já, na comparação de FPS entre os dois lados, a gente vê que os dois estão entregando mais ou menos o mesmo desempenho, pelo menos nessa parte aqui do jogo. Porém, tem essa diferença no nível de utilização
do processador, ou seja, o 2670V3, por ter um montão de núcleo, ele é naturalmente mais forte que o 2640V3, mas ele fica ocioso. Então, assim, o jogo não consegue usar tudo. Até porque é muito difícil hoje alguém ter um processador de 12 núcleos dentro de casa para usar normalmente, né? A gente tem os dois processadores aqui com temperaturas muito parecidas, usando o mesmo CPU cooler. A frequência que a gente também consegue ver a diferença, e o consumo é maior aqui para o Xeon 2670V3, uma diferença de mais ou menos aí uns 10 watts, 20, depende da parte aqui do teste. Então, como você pode ver aqui o teste correndo, ambos os processadores são muito bons para jogar. Isso é legal falar porque tem muita gente que acredita que o famoso Xeon da China não é um processador bom para jogar, bababá. E cara, principalmente para quem não quer, sei lá, jogar 300, 400 FPS, para quem não se importa com isso, que quer o gráfico bom, uma boa taxa de FPS e tá bom, né? No final do teste, aqui na contagem de quadros, a gente, por coincidência, teve a mesma média de FPS. Ou seja, o programa vai monitorando todo o desempenho do jogo ali no decorrer do teste, e no final a gente teve aí 147 FPS de média para os dois, mesmo com as variações, o que é difícil de acontecer. Então aqui, pelo menos no Forza Horizon 5, não justificaria, né, você pegar o Xeon 2670V3, um processador de 12 núcleos, dizendo que ele teria mais desempenho. A única coisa que para mim poderia justificar você pegar o 2670V3 seria essa questão que eu mostrei aqui antes, que é a questão do nível de utilização do processador. Às vezes você precisa de um processador, né, que vai fazer um monte de tarefas em segundo plano e você quer que ele tenha mais potência de sobra. Aí justifica você pegar um processador com mais núcleos. Porém, né, quando a gente compara aqui os dois, a gente vê que o 2640V3 também está bem ocioso. A gente tem aqui só 40% da performance dele utilizada em jogos também. Ou melhor, utilizada no Forza Horizon 5. Agora vamos ver outro jogo. A gente tem aqui também o game Shadow of the Tomb Raider. A gente tem aqui mais ou menos a mesma situação acontecendo, né? O 2670 sendo menos utilizado, mas esse jogo até usa bem mais o processador do que o Forza. E a gente também tem um consumo maior pro lado do Xeon 2670V3, mas nem tão maior assim, tá? Realmente, no jogo aqui, cara, até que esse processador não consome tanto. Tem algumas cenas desse benchmark que exigem um pouco mais do processador. O nível de utilização de memória RAM entre os dois aqui também não está sendo muito diferente, mas o 2670V3 até usa um pouquinho mais aqui no Shadow of the Tomb Raider. E no final a gente teve aqui uma média de FPS de 144 para o Xeon 2670V3, enquanto o Xeon 2640V3 teve uma média de 141 FPS. Foram 3 FPS de diferença. Honestamente, se tratando do nível de performance que esses dois processadores entregam nesse jogo, esses 3 FPS não é uma diferença muito grande também, quase um empate técnico, mas sim o 2640V3 nesse caso leva a desvantagem. Também testei aqui o GTA V. O GTA V ele tem um benchmark bem complexo, ele carrega várias cenas e eu tive que fazer alguns cortes aqui para ficar lado a lado. Uma coisa que eu percebi enquanto eu testava o benchmark do GTA V é que o Xeon 2670V3 carrega as cenas mais rápidos, então o benchmark no 2670V3 acaba um pouco mais depressa. Isso é uma vantagem para o processador que muitas das vezes a gente não consegue medir aqui em números de FPS. Durante todo o teste a gente tem um ótimo desempenho para ambos. Tem partes do teste que apresenta também uma instabilidade, como a gente pode ver aqui no 1% low, né, que está 7 FPS para o 2670 e 6 FPS para o 2640V3. Isso é normal aqui no teste do GTA V. E a gente consegue uma média final aqui de 146 FPS para o Xeon 2670V3, como a gente pode ver aqui, e uma média de 159 FPS para o Xeon 2640V3. Então, nesse caso aqui, o Xeon 2640V3 levou uma boa vantagem no GTA V, mas se a gente colocar isso na prática, a gente está falando de uma diferença de 3% de desempenho. Também testei aqui o CSGO, o Counter-Strike, ele é um jogo muito sensível para os processadores, mal usa placa de vídeo, mas usa muito processador para rodar, e a gente também teve desempenho excelente em ambos os processadores. É legal a gente ver que o Xeon 2670V3 aqui, no comecinho do teste estava 7%, cara. Olha só que loucura, enquanto o 2640V3 fica a 18%. Para você ver como que o 2640V3 ele é muito mais bem utilizado pelo Counter-Strike. Ambos os processadores já conseguem em alguns trechos entregar 300, 400 quadros por segundo, né? O que é quadro pra caramba no Counter-Strike, o que sugere que dá até para jogar competitivamente com esses Xeons.
mas no final a gente teve uma média de 289 FPS para o Xeon 2670 V3 versus 311 FPS para o Xeon 2640 V3. Então aqui também o Xeon 2640 V3 acabou ganhando no teste, principalmente aqui por conta, né, do nível de utilização mesmo, né? O CS aqui no caso ele se beneficia bastante da frequência do processador, utiliza bem melhor o processador com frequência mais alta. Um detalhe que apesar da grande diferença de FPS no Counter-Strike, a gente acabou tendo uma diferença na prática em percentual de 7,6% mais ou menos. Também não é uma diferença tão gritante. Bom, segundo a minha opinião, o Xeon 2640 V3 em relação ao 2670 V3 oferece um custo-benefício superior, porque ele é mais barato, exige uma placa-mãe mais simples, então para mim o 2640 V3 compensa mais se for para jogar. Um detalhe que pode justificar você pegar o 2670 V3 é caso você queira um PC para trabalhar, que faça muitas tarefas ao mesmo tempo, trabalhe com renderização de vídeo e coisas como render. Aí o 2670 V3 ele vai sair melhor com toda certeza. Mas o Xeon 2640 V3, se for para você gravar uma gameplay, se for até para editar um vídeo, dependendo da situação, ele vai servir muito bem, entendeu? E basicamente hoje aqui a maioria dos pedidos, né, que chega é o pessoal querendo um PC para jogar e streamar. O 2640 V3 dá super conta disso, porque ele já fica com bastante performance de sobra. Então é muito importante você entender que quando tu pega um processador, né, um tanque de guerra desse com um montão de núcleo, nem sempre você vai ter aquele super desempenho. Isso não acontece só com os processadores Xeons, a gente vai ver a nova geração da Intel aí que tem um montão de núcleo acontecendo a mesma coisa com ela. Então por isso que eu acho importante a gente fazer teste prático, principalmente jogando, porque às vezes o cara vai lá, coloca num programa de benchmark, dá uma pontuação incrível e ele vê assim a diferença e fala: caraca, velho, esse processador aqui é infinitamente superior. Se a gente jogasse aqui o 2670 V3 versus o 2640 num programa de pontuação, o 2670 V3 ia dar uma coça, mas na prática mesmo é isso que acontece. Isso pode acontecer também em outros programas que não só jogos, tá? Eu não tô aqui querendo dizer que não compensa comprar o Xeon 2670 V3, porque ele é um custo-benefício incrível, mas também nem tudo que reluz é ouro, não é como um super processador parrudão. Às vezes um processador ali com menos núcleos e uma frequência mais alta pode se sair bem melhor em jogos. Detalhe que todos os itens que eu mostrei aqui vai ter link na descrição, caso você se interesse, tá? É tudo baratinho mesmo. Cara, dá pra montar um monte de coisa interessante com essa configuração, tanto 2670 quanto 2640. Se você chegou até aqui no vídeo, já clica aí no botão de se inscrever, que eu tenho certeza que você aproveitou de alguma forma, e confere os outros vídeos que eu vou deixar aí na descrição. Eu vou ficando por aqui, um abração e até mais. Tamo junto.